Então, gostava de dar as boas-vindas a todos. Sei que há alunos que vieram de longe, então vamos começar pelos que vieram de mais longe. Agrupamento de Escolas de Ilhavo. Quem é que está? Ninguém vos viu. Muito bem. E vieram também do agrupamento de escolas Ferreira de Castro, de Oliveira das Meias. Estão onde? Estão aqui. Muito bem. Bem-vindos. Depois temos também do agrupamento de escolas Essa de Queiroz. Temos da Escola Básica Artur Alves Cardoso. Bem-vindos. Do agrupamento de escolas José Cardoso Pires. Bem-vindos. Do Colégio Monte Flor. Bem-vindos. E da Quinta de Marrocos, que é um grande grupo. Um grande grupo. Muito bem-vindos a todos. Ora, aquilo que nós pretendemos hoje, portanto, fazer o lançamento da série Zigzaga na Net, foi um recurso que foi pensado e idealizado pela Direção-Geral da Educação, pelo Centro de Sensibilização SeguraNet. Penso que todos já ouviram falar do SeguraNet e do Pisca, etc. Portanto, é conhecido dos alunos e dos professores. O SeguraNet da Direção-Geral da Educação faz parte de um consórcio em que existem outros membros, que é a FCT, que são os coordenadores deste consórcio, o IPDJ, a Fundação PT, a Microsoft, a PAV, e tem também duas linhas, a linha Internet Segura e uma linha de denúncia de conteúdos ilegais, a linha Alerta. Ora, e nós estamos aqui hoje precisamente para lançar o Zigzaga na Net e eu vou pedir aqui à Susana que explique como é que isto apareceu. Bem, isto é uma longa história, mas vou tentar ser breve. O Zigzaga na Net surge um pouco de um desafio lançado por uma senhora que está ali, que está à porta e que está com ar. A Yolanda desafiou aqui a DGE e a FCT a trabalharmos, porque ela queria trabalhar as questões da cidadania digital num programa de rádio para este público, o público do primeiro ciclo. E já agora há conversa com? Há conversa com. Exatamente. E, portanto, a questão foi essa, porque nós somos uma rádio online para crianças, primeiro ciclo, ensino básico. Se as crianças estão na internet e vão continuar na internet, de lá não saem, não é? Que estejam em segurança. E quem sabe mais das questões de segurança do que o Centro de Internet Segura, o SeguraNet, obviamente fomos ter com quem sabe, Direção-Geral de Educação, para nos apoiarem a fazer conteúdos, enfim, são curados por este consórcio, conteúdos mais seguros, mais eficazes para as crianças. E foi isso que aconteceu, foi muito bom, correu tudo muito bem. Obrigada. Entretanto, no meio de todo este desafio, pensámos, vamos precisar de uma guionista e aquela senhora que ali está, a Fátima Freitas, também foi desafiada a entrar neste projeto e no meio de muitas reuniões, muitas não muitas, mas muito intensas, cheias de ideias e cheias de vontades de fazer, fomos construindo este projeto. Este projeto, para além, portanto, como a Teresa tinha falado, para além da Fátima, para além da Yolanda e da DGE, teve aqui outra cozinheira, portanto a Sofia Rasgado, que é a coordenadora do Centro Internet Segura, da FCT, e portanto no meio de tudo isto nós começámos por tentar perceber como é que podíamos passar esta mensagem aos alunos, integrando todos os recursos e todos os projetos que efetivamente fazem sentido para que eles também possam ser efetivamente apreendidos pelos alunos. Portanto, nós nas nossas reuniões tínhamos os projetos todos do SeguraNet que queríamos que efetivamente estivessem contemplados nestes recursos, os recursos do SeguraNet e da FCT, e portanto tudo isto foi cozinhado pela Fátima, porque ela, portanto, tentou cozinhar tudo isto neste rol de episódios que este projeto tem. Este projeto tem 30 episódios de áudio. Estes 30 episódios de áudio são episódios que
contêm mais do que uma temática sobre estas questões de navegar e de utilizar de forma segura os conteúdos online e portanto, ter um comportamento seguro online. E mais, o que é que eu quero dizer mais? Os 30 episódios, só recordar, que vão ser lançados 3 por mês durante 10 meses. Portanto, estejam atentos. E o primeiro... O primeiro episódio áudio já foi lançado no dia 5 de fevereiro. No dia É que eu estou aqui a receber informações. Dia da internet mais No segura. dia da internet mais segura. E este episódio, este episódio que vai ser lançado hoje, que é um episódio em língua gestual, vai ser lançado hoje. Como é que este episódio também surgiu? A nossa preocupação foi, efetivamente, dada a temática ser uma temática emergente, a cidadania digital, ela tinha que, estes conteúdos, a nossa preocupação era que chegassem a todos os alunos. E os alunos que, efetivamente, nos saltou logo à vista que não estavam a receber, poderiam não receber esta informação, são os alunos surdos, e portanto desafiámos um agrupamento de escolas que já entrou um pouco neste tipo de projetos connosco, o agrupamento de escolas Quinta de Marrocos, por isso é que ele está aqui em peso, eles fizeram a tradução e estão a fazer a tradução destes episódios em língua gestual. É lógico que sabemos que não estamos a chegar a todos os alunos, mas pelo menos esta franja já está a ter resposta. Vamos ver o primeiro? Vamos ver o primeiro episódio, acho que as imagens vão falar por si e ao longo deste momento que aqui estamos agora, vamos completar. Ouvir e ver. Zig-zaga na net com Benjamin, Grande cena! Rita, Navegar na internet não é só fazer clique. Pisca, Eu sou o Pisca. Inês. Confirmativo. Zig-zaga na net. Zaga na net. Segura Net, um farol de confiança para navegar em segurança. Foi naquele domingo que tudo aconteceu. Tinha sido um dia divertido no parque da cidade, em corridas com os primos e com o Bogas. Entretanto, chegou a hora de preparar livros e cadernos para o dia de escola. Ui! Era preciso verificar o material e os trabalhos de casa. Ufa! Tudo feito! Miúdo, anda rápido ver uma cena que eu descobri. O quê? Onde está? Dentro do meu computador. É um jogo novo para ti. Um jogo para mim? Mas tu nem me deixas mexer no computador? Não é bem assim. Não te deixes mexer sozinho. Os pais também já conversaram contigo sobre isso, miúdo, certo? Conversaram? Não me lembro. Ora, não desconverses tu. Vais ver. Aprendes mais depressa na companhia de um adulto. Isso dizes tu. Ser o mais novo da família só tem desvantagens. Digo porque é verdade. Nem és o mais novo da família. O Bogas tem 3 anos, ou já te esqueceste? Mas os cães nem usam computadores. Benjamin, estar online, ligar o computador e pesquisar na internet é fantástico, mas é preciso saber usá-la. Internet? Isso é português? Ahá, vês como sou útil? São palavras inglesas. Inter refere-se a internacional. E net significa rede, é rede internacional. Já parece um filme de ação. E tem muita ação. A internet é uma grande rede que liga computadores, tablets, telemóveis, smartphones espalhados pelo mundo. Grande cena! Por isso é preciso conhecer e respeitar as regras. Com a internet, podes navegar pelas informações dos 4 cantos do planeta. Navegar! Que pinta! E também podemos surfar? Serás um cibersurfista, mas para não seres apanhado por um tubarão digital, vê este site. Mas o que é um site? Um site, ou um website, é outra palavra inglesa. Significa lugar na rede, na tal rede internacional. Vê, apresente-te a Inês, não é futurista? É lá! Parece uma rapariga das estrelas vinda do futuro. CONFIRMATIVO. Confirmativo. Sou a Inês, que significa internet navegável em segurança. Estou dentro do teu computador, tablet ou smartphone. Deve ter uma prancha espacial, muito especial. Tem uma voz engraçada de robô. E clicando aqui, dá para acelerar. Navegaremos para qualquer parte do mundo. Estás preparado? Mas espera, Benjamin, ainda não ouviste tudo. Tens de conhecer o Pisca também. Olá, eu sou o Pisca, um farol de confiança que te orienta em segurança. Não andes perdido. Procura-me no site e encontrarás atividades e jogos divertidos. Ganda onda, mana. Ganda net. Quero surfar convosco. Zig-zaga na net. Zaga na net.
Linha Internet Segura sempre ajuda quem a procura. Para mais informações, liga grátis 821 90 90. Zig-zaga na net. Zig-zaga na net. Temos aqui os nossos artistas. Vou convidar a professora Anabela Marcelo. Está aqui? Está aqui. E um aluno que queira acompanhar para lhe darmos algumas lembranças para levar para a Quinta de Marrocos, para todos os alunos que participaram nestas gravações. Susana, tens aí as lembranças para os alunos? Anabela, quer dizer alguma coisa? Gostámos muito de participar, os alunos adoraram e estamos disponíveis para a próxima. Obrigada. Eu só queria acrescentar uma informação que há pouco, com tantas informações, esqueci-me de partilhar convosco. Este tipo de projetos são projetos que podem ser feitos em qualquer escola. Nesta escola, portanto, aquilo que fizemos, a Rádio RTP, a Rádio Zig-Zag, foi à escola gravar, mas a escola já tinha o seu estúdio criado numa sala de aula. Portanto, o que nós tínhamos era um pano verde, num placar, e, portanto, como veem, é possível, não é preciso termos o estúdio XPTO, a máquina topo de gama. Faz-se querendo fazer. E, portanto, mais uma vez, uma salva de palmas para estes alunos que foram fantásticos. E agora vamos ouvir o segundo episódio. Pronto, agora vamos ouvir um segundo episódio áudio. Aqui também tivemos vozes de alunos. Exato. Correu bem. Zig-zaga na net com Benjamin, Grande cena! Rita, Navegar na internet não é só fazer clique. Pisca, Eu sou o Pisca. Inês. Confirmativo. Zig-zaga na net. Zaga na net. Não ao susto. Segura Net, um farol de confiança para navegar em segurança. Mas que cara será esta? Benjamin chegou a casa preocupado. Preocupado e zangado. Até atirou a mochila da escola para o chão sem cuidado. Ai, ai, o que a mãe já tem avisado para que não faça isso. O que lhe terá acontecido desta vez? Não grites, estou aqui. O que é que se passa? Nem sabes. Perdeste o tablet? Não. Caiu ao chão? Vê a fotografia que recebi. Mandaram-me a mim e aos outros colegas da turma. O que é isto? Um homem a bater num cão? Mas que disparate é este? Também não sei. Recebemos no último intervalo. É horrível, já viste? Conhecias o número de quem mandou a foto? Não, claro que não. Está sem número. É anónimo. Então por que abriste? Os pais não te avisaram? Não está escrito no acordo de confiança? Ignorar e apagar os números desconhecidos? Não queres ser um líder digital? É importante relembrar os nossos ciberconselheiros. Eu sei, Rita, mas foi no recreio e estávamos entretidos. Depois um colega recebeu primeiro, depois outro. E fomos abrindo sem pensar. Olá, amigos. Estou da luz a faiscar porque há preocupação no ar. Olá, Pisca. Olá, Inês. Recebi um SMS desconhecido e já sei que fiz totosice. Confirmativo. Uma mensagem vinda de um número desconhecido é sempre spam. E spam quer dizer lixo. Existem filtros que podes instalar para os teus contactos limitar. Também nos e-mails desconhecidos com jogos ou a atrair a curiosidade. Deves apagar logo. Julguei que já tinhas instalado esse filtro. É isso que deves fazer. Quando receberes alguma coisa estranha no tablet, avisa-me. Compreendes? Claro que compreendo. São hackers. Tenho a formação na escola para ser líder digital. Até já falámos dos cavalos de Troia. Fingem ser programas úteis e pumba! Dão acesso aos hackers para infectar os computadores. Até fui saber a história verdadeira do cavalo de Troia. Confirmativo. Nunca partilhes mensagens, fotografias ou outras cenas que perturbem. Nunca partilhes mensagens duvidosas ou falsas. Nunca dês informações pessoais através do PC, do tablet ou do telemóvel. E mais,
Nunca partilhes as tuas palavras-chave. Já está tudo registado na minha cabecinha. Mas posso partilhar o trabalho sobre quem surfistas? A professora gostou e pediu. Se a professora pediu, não haverá problema. Já tens o trabalho guardado numa pen? Aquele tubinho que se liga ao computador? Claro que sim. É fixe pensar como tanta informação cabe numa caixinha tão minúscula. Zig-zaga na net. Zaga na net. Linha Internet Segura. Sempre ajuda quem a procura. Para mais informações, www.internetsegura.pt só... ou liga grátis 821 90 Se calhar, para abreviar um bocadinho, queria convidar só aqui assim a Sofia, porque é a única que está cá destas vozes maravilhosas que nós acabámos de ouvir. Obrigada, Sofia. E só acrescentar... Sofia. Olha, Sofia, queres dizer alguma coisa? Gostaste de participar? Gostei, Sim? gostei. E aprendeste alguma coisa? Aprendi muitas coisas. Foi? Fantástico. Obrigada, Sofia. E só dizer que, efetivamente, são 30 episódios. Neste momento, o agrupamento de escolas de Quinta de Marrocos trabalhou um episódio ao nível da tradução em língua gestual. Vai trabalhar mais alguns, mas reparem, portanto, durante o ano letivo há muitas outras coisas para trabalhar e lançamos o desafio a escolas que queiram trabalhar neste projeto na tradução em língua gestual, que há 30 episódios para traduzir. Está bom? Obrigada. Bom, e nós vamos prosseguir então agora com uma conversa informal com alguns alunos e professores. Pronto, então temos a logística montada, vamos aqui assim colocar aqui algumas questões e conversar um pouco de uma forma informal com todos vós. Portanto, uma grande preocupação neste momento da Direção-Geral da Educação e não só é de todo o Ministério da Educação, portanto é uma das políticas educativas, é com a cidadania digital. E penso que sabem que foi alargado o ensino das tecnologias de informação e comunicação, as TIC, a todo o ensino básico, no primeiro ciclo de forma transversal e no segundo e terceiro ciclo como disciplina obrigatória. Em todos eles existe uma área que é a área da cidadania digital. Portanto, uma grande preocupação por parte do Ministério da Educação com esta área tão importante de cidadania digital. E dentro da cidadania digital cabe 1 milhão de coisas, como podem imaginar e como todos nós sabemos. E um dos aspectos muito importantes é as rádios e televisões escolares que começam a aparecer por todo o país. E eu sei que, deixa-me recordar os nomes, que o professor Paulo Martins, com os seus alunos, o João Teixeira e o Samuel, estão envolvidos ou estiveram envolvidos em rádios. Eu sei que o Samuel está no 2º ano de jornalismo e, portanto, fez um percurso na rádio nesta escola durante 6 anos. E o João entrou agora há pouco tempo. Portanto, temos um com muita experiência, outro com pouca experiência, que está a começar. E temos o professor. Eu gostaria que vocês nos falassem qualquer coisa sobre a vossa rádio, pode ser? Claro. Boa tarde. Cumprimentar todos os que estão aqui presentes. Dar os parabéns por esta iniciativa que procura chegar a todos. É fantástico e todos merecemos ter informação e ter formação, acima de tudo. O projeto da Rádio Impacto é um projeto que ontem fez 21 anos. Já tem muitos anos de caminhada e cada vez procura crescer mais. Estou no 2º ano da licenciatura de jornalismo, em Coimbra, e de facto fiz 6 anos na Rádio Impacto. É um projeto que procura, acima de tudo, animar os intervalos, que procura dar vida à escola. Música na escola, entretenimento na escola e até mesmo informação. É algo que anima os intervalos de 10, 15 minutos. E nesta vertente digital, de facto, é importante pensarmos no papel da rádio. Neste caso, a rádio escolar. E a Rádio Impacto procura, via Facebook, via redes sociais, internet, site, muitas vezes o vídeo, procura chegar a todos os alunos. E procura até ir além escola, ir para além das paredes da escola. Chegar aos pais que perguntam-se muitas vezes em casa o que é que se passa na escola do meu filho. E então nós mostramos as atividades que são feitas, mostramos os vários dias, como o dia da escola no final de maio, o dia do patrono, Ferreira de Castro.
Mostramos entrevistas, mostramos aquilo que as associações de estudantes fazem, os eventos, e de facto eu acho que é uma atividade que deve ser explorada por muitas outras escolas, e mostrarmos que de facto há este gosto da rádio, porque muitas vezes anuncia-se o fim da rádio, quando aparece a televisão, quando aparece a internet, a rádio está ali encostadinha a um canto. E não, a rádio é um meio em constante mudança, que se transforma, que mostra que de facto é possível abrir novas portas, novas formas de fazer, de criar informação, entretenimento, a música. É um mundo que ainda tem muito para ser explorado, considero, no nosso país. E cabe-nos a nós, alunos e professores e quem gosta da rádio, projetar o futuro. Muito bem, Samuel, já vi que és um apaixonado pela rádio, completamente. É um bichinho que fica. Obrigada, Samuel. Então, e o João, que entrou agora, o que é que tem a contar sobre a sua experiência recente de rádio? Então, antes de mais, olá a todos. Acerca da minha experiência recente. Eu comecei ontem na rádio, fiz ontem a minha primeira emissão, por isso a experiência recente. A primeira emissão? Ontem? Depois da formação. Sim, depois da formação, claro. Até agora gostei, está a ser divertido, aí tenho bem a dizer, e pronto. E tu antes ouvias rádio? Tu costumavas ouvir rádio? Sim, sim. Em que circunstâncias? Quando estou no carro a caminho da No escola. carro, pronto. Muito bem, sim senhor. Então, e o professor Paulo Martins, como é que nasceu? Já está há 20 anos nesta rádio? Eu não. A rádio foi criada em 89, portanto ainda antes de eu chegar à escola, aliás em 99, portanto 21 anos. E eu peguei no projeto, portanto quando cheguei à escola, peguei no projeto, e hoje a Rádio Escolar faz parte de um projeto maior que nós temos de educação para os média. Temos um projeto que se intitula Oficina dos Média, que tem uma parte disciplinar. Temos já há cerca de 15 anos temos uma disciplina que já teve várias designações, mas que atualmente se chama exatamente Educação para os Média, porque sempre achamos que havia uma parte da escola informal que era necessário trazer para dentro das paredes da escola, para dentro da sala de aula, e fazê-lo, portanto, de uma forma decidida, não só por acaso quando alguém traz ou um filme, ou um jornal, ou um programa de televisão, mas fazê-lo, portanto, de uma forma sistemática e pôr, na medida do possível, pôr os alunos a ver, a ler, a pensar, a discutir aquelas coisas, e depois, numa outra fase, a produzir os próprios meios de comunicação. E foi assim que chegámos. Portanto, vocês viram, o Samuel é de facto um rapaz que o difícil depois é calá-lo. Ele introduziu um estilo muito próprio, que é o seguinte: nós, portanto, já há 21 anos que não temos campainhas na escola. Os intervalos são marcados por alguém que diz intervalo, depois há música, as notícias e outras atividades, e depois alguém diz aulas. E normalmente, portanto, nós falávamos neste espaço. E o Samuel introduziu uma novidade, que é, depois da rádio acabar, depois de dizer aulas, ele então dizia uma data de coisas, e não se esqueçam que amanhã não sei o quê, e atenção, e dava mais informação, de maneira que os nossos intervalos eram sempre estendidos mais 1 ou 2 minutos, graças às coisas que ele ia dizendo. Acrescentava, muito bem. Eu não resisto a fazer uma pergunta, porque no outro dia alguém perguntou à minha filha se ela sabia, a minha filha que já é grandinha, e se ela sabia o que era uma telefonia. E ela não sabia. Vocês sabem o que é uma telefonia? O Samuel sabe. Eu tenho ideia do que seja. Tenho uma ideia vaga. Vaga? Muito vaga. Não, por acaso não consigo visualizar. Sei o nome. Quando sairmos daqui, vamos ao museu da RTP e vamos ver então lá as telefonias. Era onde nós ouvíamos a rádio há muitos anos atrás, eram as telefonias.
mas aconselho-vos a irem pesquisar na internet o que é uma telefonia. Mas eu achei muita graça a minha filha, com 26 anos, não saber o que era uma telefonia, e por isso é que eu agora lembrei-me desta situação. Pronto, ok. Então, se calhar agora passávamos aqui assim para a Quinta de Marrocos, e eu sei que na Quinta de Marrocos existe um projeto piloto de rádio na escola. A professora Maria do Carmo quer dizer alguma coisa sobre essa rádio? Quais são os objetivos? Como é que disseminam a cidadania digital? Sim. Houve, de facto, foi iniciado ano passado um projeto piloto de rádio que não está muito desenvolvido. Portanto, estamos ainda muito no início. Não é, por enquanto, algo que me entusiasme muito. E vou explicar porquê. Nós somos uma escola de referência para alunos surdos. E se a rádio entusiasma aqui muitas pessoas desta plateia, a nós nem tanto. Por isso, esta rádio online, para nós, é uma lufada de ar fresco. Porque aqui pode-se fazer rádio e pode-se ver. E esse é mais o nosso objetivo. Nós já temos lá 2 ecrãs enormes oferecidos aqui há uns anos por uma firma e temos muito este objetivo de criar, mais do que a rádio, também uma rádio-televisão. Portanto, em que os nossos alunos surdos possam ver, possam desfrutar das notícias, vendo e ouvindo, entre aspas, não é? Portanto, com a interpretação, fazendo eles próprios também as notícias. Em relação a nós, já há alguns anos a esta parte, para os alunos surdos, iniciámos as TIC logo no primeiro ciclo com as AECs, com as atividades extracurriculares, porque achamos que é um instrumento importantíssimo para a vida deles. Portanto, depois da rádio, depois do telefone, eu sou do tempo, já sou um bocadinho velhinha no ensino, em que para nós era um desespero não poder comunicar com os nossos alunos. Quando apareceu o fax foi a maravilha das maravilhas, e já ninguém se lembra de faxes, porque agora já não são necessários, e, portanto, as novas tecnologias são fundamentais. E nós já temos TICs, portanto, estes alunos, já desfrutaram de TICs desde o primeiro ciclo também. Agora, congratulamos-nos imenso com estes programas que já vêm, que já prevêem, portanto, e fundamentalmente estas questões da cidadania digital. Eu estava a ver o programa que eles filmaram. Sim, estes conceitos, passando por eles, sendo explicados por eles também, sendo visualizados, é completamente diferente, porque é de uma forma lúdica e não só aquela aprendizagem de sala de aula formal. Apesar de que eles têm um professor Tico fantástico e que dá aulas de forma até muito interessante e os motiva imenso, mas sempre que há situações lúdicas, eles aprendem de outra forma. É importante, é muito importante que haja, porque eles, como lhes entra toda a informação pelos olhos, sobretudo, há muitas coisas em que nós todos podemos ser enganados, e há bocadinho estávamos a falar dos perigos da internet. Eles têm que ter muito mais conhecimento. Portanto, não é só o que veem que está ali, que parece tudo bom, mas estar muito alertados para os perigos da internet, mas para as grandes vantagens que tem. Claro. Muito obrigada, muito obrigada. E o Rafael? Temos interpretação para o Rafael? Temos. Chega ali. Não chega. Rafael, portanto, eu queria saber primeiro se o Rafael participou nesta gravação, portanto, foi um dos atores. Sim? Sim, foi um dos atores. Sim, foi. Ok. E aprendeste alguma coisa ao fazer esta interpretação, com estes episódios? O que é que tu aprendeste? O que é que isto trouxe para que tu percebeste? É assim, há 2 anos atrás, no 7º ano, a DGE convidou-nos, e também ao 8º ano, para irmos fazer umas filmagens do Pisca-Pisca. Só que, entretanto, nós antes disso fomos na aula de língua gestual portuguesa e na língua portuguesa,
trabalhar os textos e perceber os significados para fazer essas filmagens. E também trabalhámos noutras disciplinas, em TIC e em língua gestual portuguesa, sobre notícias falsas. Fizemos umas tiras em banda desenhada e fizemos vídeos e traduzimos para a língua gestual portuguesa. Este ano a DGE voltou a convidar-nos. Nós fizemos agora um episódio e nós estivemos a treinar e acho que realmente este projeto é muito positivo, não ser só a rádio, mas a rádio com a língua gestual na internet, porque acaba por aconselhar por essa via muito bem os alunos surdos, as crianças e os jovens surdos, e acaba por ter uma grande sensibilidade, acessibilidade, peço desculpa. E dá-nos, portanto, mais informações, acabamos por ficar mais inteligentes, não é? Porque temos muito mais informação e isso é muito bom para o futuro. Muito obrigada, Rafael. Passamos agora a Oliveira das Meias, a Ilhavo, a Catarina e a professora Elsa. A Catarina faz parte dos líderes digitais, provavelmente já ouviram falar nos líderes digitais. É uma iniciativa da Direção-Geral da Educação, já vai na sua 4ª edição e que pretende que sejam os jovens a falar para os outros jovens e para a comunidade educativa e alertar para os perigos da internet. Nós, neste momento, temos cerca de 900 jovens líderes digitais em todo o país e 100 professores que acompanham estes líderes digitais. A Catarina já é líder digital há uns anos, tem uma larga experiência já nisto. Eu vou-lhe pedir para ela contar alguma coisa do que é que faz lá como líder digital. Antes de mais, olá, boa tarde a todos. Eu já faço parte dos líderes digitais desde 2015, portanto há 4 anos, fui logo da primeira fornada de líderes digitais. E eu acho que de facto é um projeto tão importante precisamente por aquilo que acabou de ser referido, que somos nós a falar diretamente com os nossos pares, porque de facto a internet tem um universo de vantagens, todos nós as conhecemos, conhecemos imensas, se calhar nem sequer as conhecemos a todas e não tiramos proveito delas, mas também tem alguns riscos e para nós podermos aproveitar ainda mais todas as vantagens, temos que ter consciência dos riscos. E apesar de a maior parte de nós, jovens, termos imensa facilidade em trabalhar com elas, não temos muitas vezes uma educação nesse sentido, embora estejamos a fazer melhorias. E então é aí que surgimos nós, líderes digitais, a falar diretamente com os nossos colegas através de sessões de sensibilização, através de atividades mais interativas. Chegámos a ter um teatro que foi lá à escola precisamente sobre estes assuntos e vamos tentando exatamente trabalhar e passar todos os conhecimentos aos nossos pares. E enquanto provavelmente se forem os professores a dizer é aquela opinião do género, lá vai falar outra vez daquilo, como se percebesse mais do que eu, o que provavelmente até percebe a nível da segurança, se formos nós é completamente diferente, estamos em pé de igualdade e mais do que ensinar, estamos a partilhar experiências e acho que resulta muito bem. Muito bem. Eu no outro dia ouvi um comentário de um pai que foi convidado para ir à escola para participar numa sessão dos líderes, mas achou que aquilo que não lhe ia interessar nada, mas passou ao lado da sala do auditório, onde ia decorrer a sessão e começou a ouvir os jovens, começou a ouvir, deu um passinho, entrou, sentou-se, ficou até ao fim e no fim fez um comentário brilhante que realmente tinha aprendido imenso com aqueles jovens naquele dia. Por isso, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito e que continuam a fazer.
E não teríamos os nossos líderes brilhantes se não fossem os professores brilhantes que os levam para a frente e que os entusiasmam e que os reúnem e que lhes dão todo o know-how que eles necessitam. Não é, Elsa? Como é que se trabalha com estes jovens? Pois nós tentamos transmitir aos alunos a importância que têm eles conhecerem os riscos associados à utilização da internet. E eles conversam muito entre eles acerca destes riscos e dos cuidados a ter, e quando isto lhes é transmitido por colegas, eles ouvem sem dúvida com muito mais atenção. Mas os pais também, quando vão à escola ouvir alunos que não estão a ensinar-lhes nada, estão a alertar. E, já que falamos de cidadania, a relembrar que aquilo que nós, formadores, professores, pais, ensinamos aos jovens no dia-a-dia, na vida real, tem de ser transmitido também para o mundo virtual, porque, de facto, as regras não diferem. As regras a usar no mundo digital não diferem das regras que nós transmitimos no mundo real. E às vezes esquecemos um bocadinho disso. E os alunos falam, os líderes digitais, sobre algumas temáticas acerca da segurança na internet, como o ciberbullying, a utilização de passwords seguras, fake news, sexting, ajuda da literacia para os média, discurso de ódio. E agora falamos muito também acerca de não utilização do discurso de ódio na internet. Temos também pedido alguns trabalhos para eles realizarem, têm feito alguns vídeos que os alunos ouvem com imensa atenção. E quando o tema é internet, segurança da internet, inicialmente eles acham que vão ouvir mais do mesmo e que já sabem tudo, mas depois acabam por estar com imensa atenção, por eles próprios também colocarem questões e fazerem partilhas uns com os outros. E acho que saímos de lá todos muito mais ricos. E é fácil motivar os jovens para pertencer assim a um grupo? Quantos são os líderes lá na vossa escola? Nós no primeiro ano começámos com 3, até porque era um número máximo permitido. Eu também não sabia muito bem como é que isto ia funcionar, era um projeto novo, mas eu sou professora de informática e nas minhas aulas eu sentia a necessidade de falar sobre estas questões e os próprios alunos também sentiam a necessidade de estarem mais esclarecidos. Depois, no ano a seguir, alargámos a equipa para 5 líderes. Depois, no terceiro ano, eram 10, não é? 5 em cada escola, exatamente, porque depois alargámos para outra escola também. O ano passado também éramos 10 e este ano somos 14. 10 numa escola, 2 equipas e 4 noutra escola. Eu estou sozinha com eles, não é fácil. Eu tenho uma lista de espera para alunos a querer entrar nos líderes digitais, porque, para já, a Catarina também os ajuda e nos ajuda a perceber qual é a função deles e onde é que isto os pode levar também, não é? Porque a Catarina já tem participado em várias iniciativas, ainda este ano esteve a representar Portugal em Bruxelas, e eles percebem que isto, de facto, de falar na internet não é só uma questão de moda, é uma necessidade e acho que eles estão muito motivados. Catarina, estiveste em Bruxelas a representar Portugal. Qual foi a tua experiência? O que é que tens a dizer em relação a isso? Pois, eu quando começo a falar deste caso da ida a Bruxelas, líderes digitais, é um bocadinho difícil calar-me, porque de facto é uma coisa que eu adoro. 2 minutos, Catarina. Ok, então, assim, muito resumidamente, eu estive em Bruxelas para participar no Better Internet for Kids Youth Panel, que é uma espécie de painel onde éramos 18 jovens, todos de países diferentes da União Europeia, e estávamos precisamente a tentar criar algo que conseguisse superar todas as diferenças culturais
digamos assim, a peça do puzzle que faltava, que na nossa opinião faltava, para uma internet mais segura, principalmente para as crianças e jovens. E acabámos por criar uma campanha, o vídeo está disponível no YouTube, que se chama My Digital Self and I, e que fala um bocadinho da importância de não olharmos para as figuras públicas e todas aquelas pessoas que vemos na internet que têm vidas perfeitas como algo que é um modelo de vida, porque de facto na vida real nem tudo corre bem. Entretanto, estive no Safer Internet Day, que é um fórum onde tem uma série de especialistas a falar sobre isso, e lá está, nós que tínhamos participado no painel, tivemos uma sessão onde falámos sobre a nossa campanha e onde a apresentámos ao público, aos pais, aos professores, às ONGs e tudo mais. E, entretanto, estive no dia a seguir presente numa reunião onde estavam membros da Comissão Europeia, de vários centros de internet segura ao longo da Europa, e acho importante falar nisso precisamente por um motivo, porque, de facto, nós jovens temos uma palavra a dizer sobre tudo, e é ótimo perceber que, assim, aquilo que nós queremos dizer está disponível para ser ouvido pelos maiores, neste caso pela Comissão Europeia, e, portanto, acho que é fantástico. Boa, Catarina. Obrigada. Continua. E vamos concluir aqui com a Fátima, que teve a tarefa de escrever, fazer o guião para todos estes episódios, para 30 episódios, que não foi fácil, com pessoas exigentes como nós, sempre a cortar e a dizer tem que ser deste modo, olha, se calhar vamos mudar um bocadinho. Como é que foi a experiência, Fátima? Obrigada. Não posso começar a falar sem primeiro agradecer a experiência, a possibilidade às equipas da DGE e da FCT, que de facto foram parceiras muito próximas nesta aventura da escrita dos 30 episódios, e também agradecer à RTP, à Antena 2, o facto de ter desenvolvido este trabalho, e aos jovens que deram voz às palavras escritas, e, portanto, estão de parabéns os jovens que participam nos episódios, que está, de facto, um trabalho no qual acho que todos nós nos revemos. E, portanto, o meu primeiro apontamento é essa gratidão e esse reconhecimento. O segundo apontamento tem que ver com... Não é fácil, mas foi uma aventura muito interessante, e a grande dificuldade, o primeiro desafio é exatamente fazer acordar os personagens. Agora é fácil porque eles já aqui estão e parece que já existem, mas eles não existiam. O Pisca nunca tinha falado assim, a Inês não tinha falado assim, o Pisca e a Inês não se conheciam, o Pisca e a Inês nunca tinham estado juntos, o Benjamin não existia, e, portanto, fazer nascer essas vozes, acordar as vozes dentro de mim, foi o primeiro desafio. E foi muito engraçado porque se passou também com conversas assim instantâneas, quando a Susana me diz os líderes digitais chamam-se Benjamins, e eu digo, ops, é isso mesmo então, o personagem principal vai se chamar Benjamin, e há uma sequência lógica nestes 30 episódios, porque no fundo há várias histórias que estão a ser contadas, uma história por episódio, é um desafio, no fundo é uma dificuldade, é também um alerta em cada episódio, mas é também a história do Benjamin a querer ser líder digital. Neste caso é o Benjamin a querer ser Catarina. E, portanto, ao longo destes episódios, vamos ver se ele consegue ou não, e mais os seus amigos, a Lara e o Pedro, ver se ele consegue alcançar o título de líder digital. Muito obrigada, Fátima. Espero que esta parceria continue e que com esta ideia nasçam outras semelhantes, de modo a podermos construir outros recursos para estes jovens fantásticos que estão aqui à nossa frente, e para todos os outros que em Portugal aguardam também por todas estas novidades e por todas estas ajudas no comportamento seguro na internet.
Queria agradecer a todos. Acho que foi um momento bem passado aqui nesta conversa convosco. Obrigada. Boa viagem de regresso a quem vai de regresso e que ainda tem muitos quilómetros. E vamos fazer agora um pequeno intervalo, não sei de quanto tempo. Susana, ajuda-me. 10 minutos de intervalo. 15 minutos de intervalo e temos ali um coffee break à vossa espera. Então, até já. Obrigada. Bem-vindos. Queria dar uma saudação especial à Escola da Quinta de Marrocos, que uma amiga de infância dá aulas lá, é a professora Helena Marcos, de Educação Física. E vamos agora para o segundo painel. Já temos muita matéria em que pensar. O primeiro painel foi ótimo, aprendi imenso também, partilharam experiências fantásticas connosco. Estivemos a ouvir a Rádio Zig-Zag enquanto houve o coffee break, portanto as músicas que estiveram a ouvir foi da Rádio Zig-Zag, e se calhar antes de começarmos, a Rosário Vivaldi vinha aqui explicar o que é uma telefonia, para quebrar este mistério. Ora bem, eu estava, desculpem lá que não estive presente desde o início, mas estava ali à espera de um grupo no museu, pronto, e foram lá buscar-me para vos mostrar 2 tipos de rádio, um mais antigo. Exatamente, calma. É assim, sim, eu trabalho no museu, na coleção museológica, faço visitas guiadas, já agora depois vou apresentar um bocadinho o museu. O que vem aqui é um rádio pilot, que é uma telefonia. Portanto, uma telefonia é um rádio antigo de mesa. Estes rádios funcionavam a válvulas. Quando o rádio deixa de funcionar a válvulas, que é uma coisa que a maior parte dos mais novos também não conhece, parecem umas lâmpadas, mas é uma coisa diferente, não é? Quando os rádios deixaram de funcionar a válvulas, passaram a ser transistorizados. A invenção do transistor foi uma das maiores invenções do século XX. E, portanto, aqui já temos um exemplar de um rádio transistorizado, que é este que vem aqui da Sony, já completamente diferente. Já portátil, pequenino, leve e muito mais barato. Porque naquela altura os rádios eram caríssimos. O rádio mais barato que nós temos, ou a telefonia mais barata que nós temos na nossa coleção museológica, custava em 1935 cerca de 300 escudos. Isto numa altura em que um trabalhador não qualificado ganhava 1 ou 2 escudos à semana. Portanto, estão a ver o que é que era 300 escudos em 1935. Este rádio é mais ou menos dessa altura, só que este ainda era mais caro. Portanto, as telefonias podiam ser objetos de luxo. Em contraste com a telefonia, temos os rádios estante ou rádio consola, que são rádios que são autênticas peças de mobiliário. E nós temos uma belíssima coleção de rádios estante na nossa coleção museológica e na reserva. O museu está aberto ao público em geral, com entrada livre durante todo o ano. Qualquer pessoa pode visitar, das 10 às 13, das 14 às 17. Basta chegar ali à portaria da Emílio Navarro e dizer: eu quero ir ver o museu. Ao contrário do que muita gente pensa, não se paga entrada, faz parte do serviço público de rádio e televisão. Convém frisar isto, porque até os meus colegas às vezes não sabem e me perguntam quanto é que custa a visita ao museu. É tudo gratuito. As escolas podem ficar a conhecer um pouco da história da rádio e da televisão e podem fazer atividades dentro da coleção museológica. Nós temos lá um estúdio de rádio improvisado, onde é possível fazer um programa de rádio, gravar a voz num software profissional no computador, e temos também um estúdio virtual de televisão, onde qualquer visitante pode fazer uma gravação em vídeo, num DVD, que nós depois oferecemos. Quando são grupos, nós oferecemos a gravação ao professor responsável pela visita. Portanto, ficam a saber, estão convidados a visitar a coleção museológica. Obrigada, quem quer ver muita coisa, também temos uma reserva lá em baixo, no menos 3, que é um tesouro autêntico da história da rádio e da televisão, com 5.000 peças. Okay? Se puderem, aproveitem, visitem. Obrigada, Rosário. Então vou só apresentar agora o painel. Portanto, a Sofia Rasgado, do Centro Internet Segura, coordenadora do Centro Internet Segura, Filomena Pereira, que tem uma vasta experiência na área de educação inclusiva e pensar a escola inclusiva, e Yolanda Ferreira, que é a timoneira, podemos dizer assim, da Rádio Zig-Zag, e o João Barreiros, que é responsável pela RTP Ensina, que é uma plataforma que reúne programas da rádio e da televisão pública, conteúdos que depois vão ser úteis a professores, alunos e educadores. Ele depois vai falar-nos um bocadinho sobre isso também. Se calhar, começava então pela Sofia Rasgado. Se nos podia falar, isto é aquela pergunta de algibeira, mas o jornalismo deve ser mesmo assim, explicar como as coisas bem explicadas. Sofia, fala-nos do Centro Internet Segura, o que faz, como é que se pode aceder às suas funções.
Bom, o Centro Internet Segura é um consórcio e, conforme a Teresa Godinho já referiu, é um consórcio que é coordenado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e do qual fazem parte a Direção-Geral de Educação, o Instituto Português do Desporto e da Juventude, a Microsoft Portugal, a Fundação PT e este ano contamos com a APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. No fundo, qual é que é a nossa missão? A nossa missão é sensibilizarmos todo o público português para uma utilização segura da internet, alertando para todos os riscos e, no fundo, dando dicas para como nos devemos comportar online de uma forma segura, consciente e responsável. Este serviço é assegurado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia quando falamos de sessões de sensibilização para o público em geral e quando falamos na comunidade escolar, claro que entra o projeto SeguraNet, a Direção-Geral de Educação. O Instituto Português do Desporto e da Juventude está muito ligado ao seu público-alvo, que são jovens, e eles têm um projeto específico, que é o projeto Navegas, que é um projeto que, no fundo, faz sessões de sensibilização, mas, como a Catarina dizia, é de peer-to-peer, ou seja, é de jovens para jovens. Eles têm uma série de voluntários, têm uma bolsa de voluntários, que são formados, e depois são esses voluntários que fazem as ações de sensibilização. Para além destes dois centros, temos duas linhas que este ano começaram a ser operacionalizadas pela APAV. A linha Internet Segura, que é uma linha de esclarecimento e de apoio a dúvidas que possam surgir quanto à navegação na internet. E temos a linha Alerta. A linha Alerta é uma linha para a qual é uma linha que nós chamamos de linha, mas não é bem uma linha, é um formulário que existe online, no qual nós podemos reportar qualquer tipo de conteúdo ilegal. E quando nós falamos de conteúdo ilegal, falamos de conteúdos com imagens de abuso sexual de menores e apologia à violência e ao xenofobismo. Portanto, estes são os nossos 4 grandes serviços. Para além disto, qualquer um dos parceiros produz recursos. Nós, o Centro Internet Segura, temos um manancial de recursos que podem ser utilizados e que podem ser feitos downloads e imprimidos e podem ser utilizados nas escolas, em associações, em casa. E sobre diversas temáticas que também já foram aqui referidas, desde o sexting ao cyberbullying, às fake news, a dating apps, ao discurso de ódio. Portanto, tentamos passar todas as temáticas que vão surgindo e nós, de facto, tentamos desenvolver recursos para que a população esteja mais informada. Fazemos parte, como somos cofinanciados pela Comissão Europeia, isto é um projeto europeu, fazemos parte de 2 redes. Fazemos parte da rede InSafe, que é a rede europeia de todos os centros de internet segura, que para além dos Estados-membros contamos também com a Noruega e com a Islândia, e fazemos parte da rede InHope, que é a rede de todas as linhas alertas, ou seja, quando nós recebemos conteúdos ilegais, e esses conteúdos ilegais são analisados, e depois existe uma parceria com a Polícia Judiciária em Portugal e com esta InHope, ou seja, e ela depois articula com as congêneres para então depois se fazer todos os procedimentos inerentes a Qualquer jovem que aqui está, se tiver um problema, pode contactar-vos através de, portanto, creio que está aqui, sim, do Centro Internet Segura. Centro Internet Segura, sim. E não devem hesitar, não é? E não devem hesitar de todo. Não. A Sofia dizia-me há pouco, antes de começarmos esta conversa, a tecnologia é tão rápida. Hoje em dia, quando vocês estão a pensar numa coisa já mais... umas quantas adiantadas à vossa frente, como é que vocês tentam minimizar este impacto da rapidez? Minimizar o impacto da rapidez. Se é possível. É trabalhar muito. Não, de facto, nós pertencemos a esta rede e sempre que existe uma trend, sempre que existe um novo assunto que esteja a surgir, nós, a nível da rede, acabamos sempre por discutir. Há sempre alguém que está um bocadinho mais à frente e que cria um recurso e que também nós o adotamos. Portanto, esta partilha de boas práticas é muito vantajoso para nós e muito enriquecedor, porque contamos com N cabeças a pensar como veicular esta informação e como dotar os utilizadores das dicas, de informação, de como estarmos seguros online. Porque, como nós costumamos dizer, a internet não é boa nem má.
depende da utilização que nós fazemos dela. Portanto, e esse é, no fundo, a nossa mensagem, é alertar para os riscos e para as vantagens. E se as pessoas souberem os riscos, se calhar conseguem perceber mais facilmente que tipo de comportamentos é que podem ter para os evitar. Agora, se os desconhecerem, vão às cegas, não é? É muito mais difícil. Obrigada, Sofia, porque a internet está na nossa vida, não é? Já não sei, portanto, temos que viver com ela. Filomena Pereira, em relação à escola inclusiva, à educação inclusiva, se calhar perguntava-lhe em relação aos conteúdos para a cidadania digital, como é que é possível produzir recursos que cheguem a todos? Já vimos alguns bons exemplos esta tarde. Primeiro é preciso pensarmos de que falamos quando falamos em inclusão. Essa é a questão fundamental. Algum menino tem alguma ideia do que é inclusão? Ouvem falar nisso nas vossas escolas? Ouvem falar em inclusão de vossas escolas? Catarina, líder digital, ouviu falar em inclusão na sua escola? Acha ou ouviu? O que é para si inclusão? O que é para si inclusão? Quando pensa em inclusão, pensa em quê? Eu penso em estarmos precisamente em pé de igualdade no que diz respeito a direitos e deveres com as pessoas que têm algum tipo de problema, digamos assim, de saúde ou a nível social. Portanto, estão a ver, senhores professores e senhoras professoras, que aqui estão connosco, e meus colegas da administração, o trabalho que é preciso ter com as escolas, com os alunos, para falarmos destas coisas. Porque não entendemos mesmo todos o mesmo acerca do que se fala quando fala em inclusão. Há 2 semanas ou 3 eu estava numa escola na zona de Carcavelos e estavam também jovens do 3º ciclo do ensino secundário. E quando foi ao momento do debate, o debate é no momento em que estávamos a falar uns com os outros, perguntei exatamente isto aos alunos e um dos meninos disse-me: a inclusão para mim é viver juntos. E outra miúda ao lado quis também falar e disse: para mim inclusão é uma forma de estar na vida. E eu pensei, estamos nós no Ministério da Educação, com os juristas, tanto tempo para encontrar uma definição, põe vírgula, tira vírgula, põe um que, escolhe a palavra mais adequada, as pessoas zangam-se porque as palavras querem transmitir uma ideia e acham que outra ideia é melhor. E quando vão 2 meninos, um menino e uma menina, e me dizem tudo sobre o que é inclusão. Portanto, inclusão é sentirmos que pertencemos a uma comunidade. Não tem a ver com problemas, porque problemas todos nós temos. Não é? Problemas todos nós temos, sejam eles de natureza social, sejam eles que têm a ver com situações de doença. Portanto, nós temos sempre que pensar, acima de tudo, se a diversidade, e eu quando estou a falar diversidade, estou a falar diversidade cultural, linguística, religiosa, de orientação sexual, cognitiva também, de estilos e de ritmos de aprendizagem. Nós hoje em dia, Catarina, que esteve em Bruxelas numa sociedade multicultural, temos 198 nacionalidades diferentes nas nossas escolas. É um desafio para os programas da rádio, é um desafio para o Pisca, é um desafio para este projeto magnífico que eu hoje fiquei a conhecer melhor e que não conhecia. Portanto, eu não vou entrar em questões académicas nem técnicas, mas nós temos que ligar à ideia dos direitos. Nós temos o direito, todas as pessoas têm o direito a viver umas com as outras e de não ser separadas umas das outras, seja por que motivo for. E sabemos também que todos os meninos que estão nas nossas escolas, alguns estão aqui, têm direito à educação e têm direito à educação e têm direito à instrução. Para que esse direito seja garantido, nós que trabalhamos em políticas públicas, temos que pensar como é que vamos garantir este direito, não é? Este direito pode ser garantido através de várias formas. É evidente que eu agora vou enfatizar mais esta que nos traz aqui hoje e que é as ferramentas tecnológicas, que são, como foi dito, pelo menos foi o que eu entendi do que disse, não são em fim a si mesmas, são um meio.
não é? São um meio. Um meio para quê? Um meio para permitir aquilo que é a democratização da vida social, a democratização da vida política, não é? Estamos numa sociedade que quer ter cada vez um funcionamento mais democrático. Temos uma democracia muito jovem, não é? O 25 de Abril só foi há 40 e poucos anos, portanto, estamos a treinar e estamos a preocupar-nos com isso. Portanto, a democratização da vida social é absolutamente importante e a internet aqui, é a minha perspectiva, pode nos ajudar muito, mas também a democratização do conhecimento. Isso, estamos longe disso. Estamos longe disso, de conseguirmos nas nossas escolas de atingir a democratização do conhecimento. Ainda estamos numa perspectiva em que o saber é qualquer coisa importante, mas é só para alguns, para uma elite. Não é? E a escola é tanto mais importante quanto mais pessoas trouxer para o espaço do saber. E aqui espero, como professora, como mãe e como avó, que a internet seja cada vez mais importante neste trabalho. Porque quando chego à casa de uma das minhas filhas e me perguntam onde é que está o Martim, ela diz-me, o Martim hoje está ali no quarto. E eu sei que o Martim não está no quarto, o Martim está no mundo. O Martim não está no quarto. Embora a mãe esteja sossegada porque o Martim está no quarto e não anda com os amigos no autocarro, mas não está mais seguro por estar no quarto. E, portanto, isto é uma nota que eu queria aqui deixar. E este é um direito de todos, não é só o direito de alguns. Não é o direito daqueles que nasceram em ambientes mais favorecidos, que têm um ambiente familiar com mais facilidades em casa, tecnológicas ou outras. É também daqueles meninos que, quando chegam à escola, nunca ninguém lhe lê uma história. Não têm um livro lá em casa. E, portanto, a escola tem que compensar, tem que corrigir assimetrias e não demarcar assimetrias. E a ferramenta tecnológica, eu acho que tem aqui um espaço imenso neste trabalho. E aqui, e para terminar, eu deixava a ideia de que falei muito com a Susana, que é esta ideia que vocês chamam, como é, Susana, universalidade dos recursos. É aquilo que hoje aparece como o desenho universal para a aprendizagem. Portanto, isso implica, quando pensarmos num recurso, este que hoje aqui apresentam é um recurso. Pode haver outros de outra natureza. Temos que, à partida, não nos podemos esquecer de ninguém. E esse é que é o problema. Esquecemos-nos sempre de alguns que comunicam de uma forma diferente da maioria, não é? E eu tenho várias formas de pensar. Se eu tenho uma pessoa em mobilidade reduzida na paragem de autocarro, ali fora, o autocarro passa, abre a porta e a pessoa não entra. Não entra porquê? Porque tem mobilidade reduzida ou porque o autocarro não está adaptado? Portanto, aqueles que não puderem beneficiar do Pisca é porque nós não fomos capazes de criar um recurso que fosse para todos. É esse o desafio que as minhas colegas têm na mão com todos aqueles que são os seus parceiros. Comigo podem sempre contar. É este movimento em favor dos direitos humanos que me move ainda a estar a trabalhar neste momento. Obrigada. Obrigada. Filomena Pereira. Deu-nos aqui um excelente exercício. Acho que foi um excelente exercício para todos nós pensarmos, não é, nas perspectivas. Não é? A Filomena Pereira ajudou-nos com essa questão das perspectivas, de facto. Desenho universal para a aprendizagem não é a mesma coisa que adaptar. Eu tenho no Ministério da Educação e coordeno um centro de recursos que gasta milhões de euros por ano a fazer o quê? Adaptar manuais escolares que quem os pensou não pensou para todos, esqueceu-se de alguns. Esqueceu-se, por exemplo, dos meninos e das meninas que têm alguma dificuldade em discriminar. E, portanto, tem muitos desenhos e muitos bonecos que não fazem lá falta para nada. Tenho um diagrama, mas depois tenho o periquito aos saltos e tenho o gato a abanar o rabo ou o cão a ladrar. Nada disso faz falta.
Só é uma barreira. Só é uma barreira, não é? Portanto, gastamos milhões de euros por ano a adaptar. Porquê? Porque quem produziu os manuais e quem produz também são grupos, se esqueceram de alguns. E este é que é fundamental. Sempre que pensarmos num produto, pensarmos em não deixarmos nenhum de fora. Todos têm o direito ao acesso à informação e todos temos o direito de acesso ao saber. Compete àqueles que trabalham em políticas públicas garantir que isso aconteça. Porque se eles não têm o direito, o problema é nosso, não é deles. Obrigada. Posso só fazer um apontamento? Claro. Que eu acho que é muito curioso. Eu há bocadinho referi à nossa rede dos centros internet segura europeus. E nós, Portugal, somos o primeiro que tivemos esta preocupação de, nós chamamos de traduzir, se calhar nós adaptámos, se calhar não os pensámos de raiz, mas também estamos a aprender. Mas, de facto, fomos os primeiros, entre todos, que apresentou um recurso com língua gestual portuguesa, audiodescrição, legendagem em português e legendagem em inglês. E eu acho que isto é de assinalar, porque, a partir daí, outros países europeus já o têm feito e nunca se tinha pensado neste assunto. Obrigada, Sofia. Yolanda, estamos a falar de navegar, não é? Mas agora é muito difícil, não é? E o Zig-Zag navega muito. O que é que se pode dizer a seguir? Agora é muito difícil, acho que... Não, o desafio I que rest my case. fazia-te o desafio de falares porque é que o Zig-Zag também sentiu necessidade de se juntar a esta questão da segurança na internet. Tal como comecei a dizer quando cheguei aqui no início, não sei se todos estavam presentes, a Rádio Zig-Zag é uma rádio online, é uma rádio que está na internet. Os meninos estão na internet, não vão sair dela, como falávamos, portanto, à partida podem surgir outros recursos, outras tecnologias, mas a internet está agora a acontecer, não é o futuro, é o presente deles. Já é o passado em alguns casos até. Portanto, eles precisam de saber estar no quarto, mas com segurança. Podem estar no quarto, mas quando viajam pelo mundo eu sinto exatamente, eu identifiquei-me tanto com ambas, com aquilo que diziam, porque é isso mesmo, eles estão lá. Eu lembro-me sempre, isso fez-me recordar uma história com o meu pai, que tinha o meu filho ao colo, o meu filho teria uns 2, 3 anos, recordei-me desta história agora, e eu vi o barulho, a canção do Nodi ao fundo, e o meu pai adormeceu na cadeira do escritório estava a dormitar, era uma pessoa de idade, com o André ao colo. E de repente eu ouço, mais do que a canção do Nodi, uma série de palavrões associados ao Nodi, não é? E o que é que se passa? O meu pai a dormitar, não ouvia muito bem, e o meu filho estava alegremente a cantar o Nodi com uma canção absolutamente, enfim, truncada. Portanto, a internet é um mundo de coisas ótimas, excelentes, e muito mais também, é como o mundo real. Portanto, se nós ensinamos as crianças a olharem para a esquerda, para a direita, antes de atravessarem a rua, terem cuidado com as pessoas que não conhecem, tudo e tudo e tudo, a internet é tal e qual, têm de ter regras, saber como se movimentam dentro deste mundo. Porque sabendo, nós sabermos as coisas más, podemos eventualmente aprendermos também a defender. Agora, quanto à inclusão, depois essa era outra questão. Portanto, da internet, para responder já à tua pergunta, claro, se os meninos estão na internet e estão a ouvir uma rádio online, se vão à Rádio Zig-Zag ou se estão na internet, que estejam em segurança. E a Rádio Zig-Zag pode ser uma das primeiras, pelo menos é nossa obrigação, estar a mostrar aos meninos como é que podem estar na internet com segurança. E daí termos procurado a Direção-Geral de Educação, o Centro de Internet Segura, enfim, parceiros que trabalhem nestas questões todos os dias, porque nós podemos dar sugestões, nós podemos falar sobre isto, mas é por isso é que há pessoas que dedicam uma vida a estas questões e fomos ter com quem sabe para nos ajudar. Qual é a linguagem? O que é que devemos dizer? O que é que está na ordem do dia para estas crianças? A questão da inclusão é outra também, que essa questão da democratização do ensino e da inclusão são questões que nos atormentam no bom sentido desde antes deste início, deste projeto se ter iniciado. Sempre, temos sempre esse grilinho falante em cima, que é... Claro, porque isto tem de ser feito com vontade, espírito de missão e acreditar no que estamos a fazer, ou pelo menos, mesmo que não mudemos o mundo, nós trabalhamos, é o bom do serviço público, nós trabalhamos para o público, não trabalhamos para nós. Portanto, já que temos esta possibilidade de ter uma ferramenta extraordinária nas mãos, que é uma rádio neste caso, e de serviço público, vamos trabalhar para o nosso público. E o nosso público são as crianças.
Coisas divertidas, claro, eles têm que estar na rádio a divertir-se, porque muitas crianças diziam-nos que ouviam a rádio dos pais, que ouviam as piadas geracionais dos pais no banco de trás, mas não ouviam propriamente piadas para eles. Portanto, vamos dar-lhes coisas que eles gostem, piadas para eles. Vamos dar-lhes músicas, ok, dos anos 60, dos anos 70, claro, também, por cultura geral, mas as músicas que fazem, as músicas de infância deles um dia, são as músicas de agora. Vamos dar-lhes cultura. E depois os clássicos da música. Quanto aos conteúdos, eles estão numa idade que são esponjas, vamos dar-lhes conteúdos de que eles precisem de saber, dar-lhes mundo, ciência, matemática, animais. Também por isso vamos ter com outros parceiros, no âmbito da ciência, o pavilhão do conhecimento, melhor do que nós, obviamente, investigadores do pavilhão do conhecimento, para dizerem com as palavras certas, com o mínimo de erro possível, porque estas crianças... Toda a gente nos merece respeito, mas estas idades são muito sensíveis, não é? Aprendem tudo o que os adultos lhes dizem, portanto, que aprendam bem. Portanto, a democratização do ensino, voltando ao que falávamos há pouco, é muito importante para nós, porque nem todos os meninos têm tablet, nem todos os meninos têm telemóveis, e esta é uma rádio online. Como nós fazemos quase todos os programas, 90% dos nossos programas são em formato podcast, o que pedimos aos professores é, quem tiver, ajuda, é um trabalho de grupo, de todos nós, para os meninos. Quem puder, os professores utilizem os programas da Rádio Zig-Zag, não nos estamos a substituir à escola, mas utilizem-nos, descarreguem nos vossos computadores e utilizem-nos como ferramentas de ensino. É uma forma diferente. Estamos nas novas tecnologias, portanto vamos aproveitá-las da melhor forma. Imaginem, há uma turma que hoje vai falar sobre, eu dou sempre este exemplo, quem me ouviu já me ouviu dizer isto 50 vezes, mas vulcões. Descarreguem 1 minuto de ciência por dia, não sabes o bem que te fazia, sobre vulcões. Os meninos estão a ouvir 50 segundos, são conteúdos muito rápidos, sobre os vulcões e depois discutam com eles sobre isso. Pensei que me ia pedir o microfone. A democratização do ensino que nos preocupa, a nós, é isso, estamos a fazer coisas que, para aqueles meninos que não têm essa capacidade, que não têm essa possibilidade social, cultural, de ouvir falar de certas questões, pelo menos nós estamos a tentar ajudar. Professores, têm aqui histórias, contadores de histórias, os meninos não podem ir a certos sítios ouvir contadores de histórias, estão aqui 60 a contar histórias, estão aqui na máquina do tempo, tradições, lenga-lengas, ponham-nos a ouvir, não têm capacidade financeira para comprar livros, só custa descarregar, que não custa nada, porque é serviço público, é gratuito. Tem aqui um livro inteiro, uma história completa da Luísa Ducla Soares. Ponham-nos a ouvir durante a aula e discutam a seguir. Quanto à inclusão, é outra coisa que nos preocupa também muito, porque nós pensamos, ok, e foi o que pensámos neste caso, ok, estamos a fazer um conteúdo sobre segurança na internet, excelente. Os meninos típicos, eu não vou utilizar a palavra de comuns ou normais, porque isso não existe. Todos somos diferentes, e ainda bem que o mundo é diferente e colorido, porque isso é que faz a riqueza do mundo. Os meninos que ouvem, que veem, que têm um aproveitamento absolutamente típico na escola, vão absorver este conteúdo. Então, mas e os meninos que não veem? Bom, os meninos que não veem também, todos os conteúdos nós pensamos nisso, que é não veem também, porque isto é áudio. Então, e os meninos que não ouvem? E começámos a rir, a dizer, claro, então, mas vamos fazer o primeiro programa de rádio para surdos, isto é quase, não é? É quase uma contradição. Mas os meninos leem e os meninos veem. Então vamos fazer um programa a 180 graus. Um programa inclusivo, um programa para todos, porque os surdos também vão estar na internet. Não ouvem a Rádio Zig-Zag, não vão absorver aquele programa, mas vão vê-lo. Portanto, daí esta ideia de quase todos os nossos conteúdos não temos capacidade para o fazer, somos poucos, mas com muita vontade. Tivemos todos muita vontade neste projeto, mas a ideia é essa, é cada um dos conteúdos pensar nos meninos que, ou, de uma forma ou outra, podem não chegar lá. As cores, os cheiros, a compreensão, as perguntas fechadas para meninos que não conseguem grandes elaborações ou frases diretas. Portanto, é difícil para nós. Nós não somos técnicos, atenção, não somos professores. Não nos estamos... A inclusão não é uma questão técnica. Eu acho que isto é só... Estão muito bem na questão... A inclusão não é uma questão tão técnica. Não, às vezes podemos não fazer bem, mas a vontade é essa. A vontade é, os meninos somos todos.
O mundo somos todos. Não sei se Quer me acrescentar alguma coisa? Se eu puder e se Claro que tiver sim, tempo. sim. Eu há pouco falei na democratização do saber, mas na escola não é só o saber que é importante, não é? Há áreas de competências e que agora estão definidas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, áreas de competências que têm que ser desenvolvidas com os alunos numa perspectiva transversal. Os meninos, espero que pelo menos aqueles maiores que estejam aqui, conheçam o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Quem conhece o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, destes alunos mais velhos que estão aqui? Quem conhece? Não é um bom sinal. E dos professores que aqui estão, quem conhece bem o perfil dos alunos? Um quiz. Mas já conhecem. Ora bem, tem áreas a desenvolver, áreas de competências que vocês trabalham. A comunicação, o relacionamento interpessoal, a criatividade, a resolução de problemas. Tudo isto são áreas de competências que vão também começar a ser avaliadas em sede de exames nacionais e, portanto, eu acho que estes recursos que vocês estão a produzir são também um recurso espantoso para trabalhar as áreas de competências ao nível do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Portanto, deve-nos preocupar o saber, sim, mas não é só o saber. O saber é uma das competências do perfil dos alunos, mas há todas as outras que têm a ver com o saber comunicar, o relacionamento interpessoal. O que é que quer hoje um empregador? Não tem grande preocupação de recrutar um aluno que tenha tido 20 a matemática no 12º ano. Se não souber resolver um problema. Mas tem que ser criativo, tem que ser ousado, tem que saber comunicar, tem que ter um bom relacionamento interpessoal, saber trabalhar com os outros, saber trabalhar em equipa. Caso contrário, é um elemento disruptivo. E eu acho que estes instrumentos são uma ferramenta fundamental para os professores poderem, acho que têm imensas possibilidades para os professores poderem utilizar quando querem trabalhar essas competências, que são competências transversais e que são obrigatórias. Não é se a escola quer ou não quer, são obrigatórias. Eu gostava também de enfatizar que esta questão da responsabilidade no uso da internet deve ser também passada para as escolas e para as pessoas como uma questão de direito. É como a ética, é um direito e um dever. Portanto, os alunos têm o direito a ser ensinados a usar as ferramentas tecnológicas com segurança. Eu acho que isso tem que entrar também na perspectiva dos direitos e não só numa outra perspectiva mais romântica e simplista com que às vezes essas coisas aparecem. Estamos aqui especialistas de surdos, aqui com a minha amiga Carmo, mas eu não sou especialista nesta área, mas enfim, tenho experiência a trabalhar uma larga experiência a trabalhar com eles. E eu gostava só de dizer que há muitos alunos ainda identificados como surdos, mas que ouvem. Nós temos muitos alunos com implantes cocleares e, portanto, a rádio, mesmo sem língua gestual, neste momento já é um recurso importante para os alunos com surdez, mas que, tendo um implante coclear, ouvem como os outros. Precisam até desta ferramenta na perspectiva áudio, porque têm que desenvolver o seu vocabulário e as suas competências. Portanto, quando falamos no aluno surdo, é como os outros. Não é um grupo homogéneo. Não há um grupo homogéneo, não há um aluno surdo homogéneo, eles são diferentes, são todos diferentes uns dos outros. Portanto, o que interessa é saber como é que nós aprendemos. Nós aprendemos a ver, aprendemos a ouvir, aprendemos a mexer, aprendemos manuseando e, portanto, é utilizar todas as formas que nós conseguirmos, de facto, para este direito à informação chegar a todos os alunos. Mas eu gostava de colocar isto na perspectiva dos direitos. É um direito os alunos serem trabalhados e serem ensinados nesta perspectiva. E isto pode fazer com que todo este trabalho que vocês estão a fazer, que é notável e que eu hoje percebi muito melhor, passe de projetos para entrar na rotina das escolas. Que este é que será o grande desafio. Entrar naquilo que é
a política e a cultura de escola, e saber todos os recursos que são universais e que podem servir para os nossos alunos independentemente das suas potencialidades, interesses, capacidades ou necessidades. Parece tão simples, não é? Deu-me vontade de fazer 2 desafios. Em relação ao SeguraNet, ao Zigzag na Net, é que os adultos também ouçam. É essa a questão. Não é só para crianças. Os adultos precisam de aprender aquilo tudo e aquilo está em linguagem não infantil. Está em linguagem direta, prática de todos nós. E o segundo desafio, tendo em conta o que acabou de dizer, é que os professores ouçam. Têm aí um programinha, agora estou aqui a puxar a brasa à minha sardinha, mas tem um programa na pasta que vos foi distribuída. Aliás, o resumo dos programas da Rádio Zigzag, neste momento são mais de 70. O que é que nós gostávamos? Que os utilizassem, porque são vossos, são de todos, aquilo é partilha livre, não é? Podem utilizá-los como quiserem, quando quiserem. E precisávamos de outra coisa também, e é esse o desafio, para além de os utilizarem, é que nos digam-nos assim, realmente em sala de aula o que nós gostávamos era de utilizar um recurso assim. E o que achamos que faz falta para estas crianças era trabalhar esta competência. Vocês, enquanto comunicação, enquanto rádio para crianças, a Rádio Zigzag, se calhar podem dar-nos uma ajuda neste sentido, porque estamos a trabalhar em conjunto e é mais fácil também perceber do vosso lado o que é que se passa em sala de aula e o que é que pode ajudar os meninos numa sala de aula, numa escola, tendo em conta a multiplicidade de contextos e de falta de recursos. Conto convosco. radiozigzag@rtp.pt, enviem-nos e-mails. Obrigada. Obrigada. João Barreiros. RTP ensina. Já falamos aqui de informação, recursos, direito à informação, nem de propósito. Vem tudo a calhar para seres tu a fechar o painel. Muito bem. Não vou tomar-vos muito tempo, vou aqui dizer 3 ou 4 coisas sobre o ensina, mas também sobre o jornalismo. É a minha área de nascença, fake news. As fake news é uma coisa que eu acho que também nos interessa e acho que se enquadra aqui. Depois vou mostrar aqui só num minutinho o Ensina, para quem não conhece, é o portal de educação da RTP, tem muitos conteúdos lá de rádio e televisão, e uma das últimas coisas que fizemos no portal foi reunir alguns conteúdos em língua gestual portuguesa, que acho que já podem ser úteis, estão lá também disponíveis. Vamos lá falar de fake news. Havia um concurso na RTP, os mais novos não se lembram, chamava-se Vamos Caçar Mentiras. Vamos Caçar Mentiras, acho que era assim. E, portanto, neste bocadinho que eu vou aqui falar, 3 ou 4 minutos, eu vou aqui dizer uma mentira, uma falsidade, e peço aos professores que não intervenham, mas todos os alunos descobrirem, ponham o dedo no ar, ou digam, é aqui que estás a enganar-nos, está bem? Não vale para professores. Então, falar-vos um bocadinho das fake news. Notícias falsas, não é? Desde que o jornalismo nasceu, que há notícias falsas. Essas notícias falsas resultaram muitas vezes da concorrência entre os jornalistas. Os jornalistas queriam ser os primeiros a dar a notícia. Se vocês tiverem uma ideia, alguns não sabiam o que era uma telefonia, no 25 de Abril, o 25 de Abril não foi transmitido em direto. Foi gravado e os jornalistas depois traziam as bobines de rádio, de som e de televisão e depois é que elas eram passadas na emissão. Eu conheço inclusive as histórias, não conheço as pessoas, mas de 2 jornalistas da concorrência tinham uma notícia e tinham que apanhar o comboio para chegar à redação. E pararam para comer maçãs e um deles fechou o outro na casa de banho e veio-se embora, apanhou o comboio e pôde dar a notícia em primeira mão. Mas falámos de fake news, vocês conhecem seguramente a história daquele barco à vela muito famoso que se afundou, o Titanic, não é? E, portanto... Também és aluno. O aluno de jornalismo tem a obrigação de pôr o dedo no ar aqui e dizer, então é aqui. Bom, um dos primeiros relatos do afundamento do Titanic, que não era um barco à vela, pronto, está aqui o engano, um dos primeiros relatos dizia, o navio não se afundou, pronto. Porquê? Porque era concorrência, e a concorrência tinha que chegar mais depressa e, portanto, havia invenções de notícias. Essas invenções eram para ganhar público, para vender. Posso ir só ao computador mostrar aqui 1 ou 2 coisas? Ainda bem que vais. Deixa-me só dizer-te, a Sofia vai só ali fora fazer um direto para a Antena 1 e volta. Não é por deselegância. Com certeza. Os meninos mais novos não pensem que essa história das fake news, que é uma treta que vos andam a enganar agora, porque nós e os nossos pais e avós, etc., já andávamos nesta coisa. O fio vem para cá mais um bocadinho.
Desculpem. Talvez não, pronto. Então, nos anos 80, era eu uma criança, e era um jornal muito vendido, algo vendido. Foi pego, algo vendido, Jornal do Incrível. Jornal do Incrível. Vocês ouviram falar no Jornal do Incrível? O Jornal do Incrível, se for aqui à internet, e isto é verdade, descobri aqui uma capa, vou partilhar convosco. Esta é uma das capas do Jornal do Incrível, que eu descobri aqui há pouco, para vos mostrar. Acho que posso mostrar, sim. Desculpem. Pronto, tem aqui, enfim, não vale a pena estar a mostrar aqui muito, mas inventava umas histórias que toda a gente sabia que isto era completamente inventado, nada disto era verdadeiro. Eu, nos anos 80, dei aulas no Camões, aqui em Lisboa, dei aulas de jornalismo. É uma disciplina que já não existe, jornalismo, e eu acho que faz falta. Estava a começar a rádio e dessa disciplina, e um dos exercícios que fiz com os meus alunos do 10º ano, salvo erro, foi: vamos lá descodificar o jornal. Tragam um jornal e vamos perceber como é que isto funciona. E um dos alunos trouxe o Jornal do Incrível. E disse: está bem, agora analisa. E agora como é que eu faço? Não sei. Eu já expliquei como é que se analisa, agora analisa. E foi um problema para ele. Mas o Jornal do Incrível mostra-nos aqui uma mudança em relação àquela história do Titanic que vos contei há pouco. É que o Jornal do Incrível queria fazer dinheiro com histórias falsas. E aquilo que temos hoje nas fake news é muita gente a querer enganar o outro, mas a querer fazer negócio com estas notícias falsas. E quem é que não gosta de uma boa notícia falsa? As notícias falsas são, por vezes, muito divertidas, como eram as do Jornal do Incrível. Deixem-me contar-vos que, também nesta altura, nos anos 80, quem fazia jornais, e sobretudo jornais locais, às vezes faltavam notícias. Portanto, tinham X páginas e era preciso completar o jornal. E era uma prática que acontecia nos jornais mais pequeninos, inventar anúncios. Para quem gosta de rádio, é preciso ouvir um programa que se chama This American Life, em podcast. Tem um episódio muito curioso em que é entrevistado um senhor que era dono do jornal de Boston, nesta altura. E esse senhor, numa determinada edição, faltavam-lhe notícias e decidiu inventar um anúncio que dizia: precisamos de alguém sem medo, tem que ter porte de arma, tem que poder disparar, queremos alguém que esteja disponível para viajar até ao futuro. Pá, tem graça, não é? Mas o que tem graça é que este programa This American Life fez uma edição há 3, 4 anos. Ouviste? Ele está a dizer que sim, mas vai ouvir. Pronto, ele. Há 3, 4 anos entrevistou este senhor que desde há 30 anos continua a receber cartas de pessoas que querem viajar no futuro e que viram aquele anúncio. E o This American Life foi entrevistar algumas das pessoas que mandaram cartas e há razões absolutamente inacreditáveis para isso acontecer. Pronto, não vou, se quiserem podem ouvir, ele está disponível na internet. É um programa, aceita inscrições, seguramente. É preciso porte de arma, não sei se tens. E, portanto, fake news não é uma história de agora, é uma história do passado, sempre houve, sempre haverá. É preciso nós sabermos ler aquilo que está nos jornais, perceber aquilo que a rádio diz, perceber aquilo que a televisão nos transmite e aquilo que está nas redes sociais. O Ensina, que é este portal de educação da RTP, dá pequenos contributos para isto, reúne alguns materiais que passaram na rádio e na televisão. Vou mostrar-vos aqui, sobretudo para os professores, talvez tenham noção de que refizemos agora a área de recursos de cidadania há muito pouco tempo, no início do ano letivo. Está aqui. Tem ecrã desse lado, não tem? Tem. Recursos de cidadania, e portanto abrindo aqui os recursos de cidadania, vou abrir, está aqui atrás de mim e desse lado. Tem aqui tudo organizado, de acordo com a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, Direitos Humanos, Igualdade de Género, Interculturalidade, enfim, e tem aqui a parte de educação para os média. E na parte de educação para os média, enfim, temos já aqui alguns conteúdos de segurança na internet, mas temos outros que nos mostram como é que podemos ler um jornal, como é que podemos perceber aquilo que é dito na rádio, porque tudo tem várias leituras e, portanto, se pudermos fazer esse exercício, isso pode ser útil. E temos também aqui, isso pode ser interessante também para os professores, aqui alguns conteúdos, vou aqui só passar um minutinho deste programa que se chama hashtag Jovens nas Redes Sociais, e que é uma série de conversas exatamente sobre as redes sociais e os jovens. Não é gente assim da minha idade a falar, é tudo gente nova. Foi aprovada uma lei que permitia que o uma governo troca de opiniões islâmico sobre aquilo sites que sem uma ordem podemos prévia fazer de justiça, e devemos nas redes já sociais. em abril de 2015.
Ensina.rtp.pt é o portal de educação da RTP. Se tiverem também sugestões de conteúdos que queiram aqui ver colocados, elas serão muito bem-vindas. E era isto que tinha para vos dizer. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Obrigada, João. A escola da Quinta de Marrocos tem que regressar, não é? Eu agora perguntava, enquanto nos despedimos, se alguém dos adultos e dos restantes presentes querem fazer perguntas a seguir. Se não, despedimos-nos todos já. Eu só queria agradecer muitíssimo à Escola de Quinta de Marrocos. Foram extraordinários neste projeto, neste trabalho de equipa. Era a Rádio Zig-Zag, era a segurança na internet, o Centro de Internet Segura e os meninos foram extraordinários. Para quem não assistiu, estes meninos decoraram o guião todo. Foram extraordinários, absolutamente dedicados. Foi um gosto trabalhar. A Maria, e não estão cá, a Maria e o Fábio, que foi quem... foram os elementos da equipa da Rádio Zig-Zag que filmaram. Nós pensámos, bom, isto é capaz de demorar 4 horas, 5 horas, em 3 horas estávamos despachados e eles foram tão profissionais, foram excelentes, muitos parabéns, muitos parabéns. Contem connosco porque também aprendemos. Se calhar ainda lá voltamos, não somos nós. Obrigada. Yolanda, queres fazer as despedidas? Obrigada a todos, muito obrigada por terem vindo e ouçam a Rádio Zig-Zag já agora, não é? E o Zig-Zag na net.